Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Lucas Tadeu e eu acompanho você na disciplina de Informática. Nesta aula, nós resolveremos questões do concurso dos Correios de 2011 com adaptações para o cargo de carteiro. Vamos à primeira questão, olha só, presta bem atenção. Com base na figura ao lado, que ilustra uma janela em que estão listados 5 arquivos armazenados no disco rígido de um computador, e considerando que o ícone associado a cada um desses arquivos indica corretamente o programa utilizado na criação do arquivo, assinale a opção correspondente ao arquivo que pode ser corretamente aberto, editado e salvo em seu formato original com o programa Microsoft PowerPoint. Vamos dar uma olhadinha primeiro na nossa imagem lá do lado. Nós temos uma pastinha com os arquivos arquivo A.doc, arquivo B PDF, arquivo C TXT, e arquivo D.xls e arquivo E PPT. Está nos pedindo, dentre estes, qual opção corresponde ao arquivo que pode ser corretamente aberto, editado e salvo em seu formato original com o programa Microsoft PowerPoint. São as opções: letra A, arquivo-E.ppt, letra B, arquivo-A.doc, letra C, arquivo-B.pdf, letra D, arquivo-C.txt ou letra E, arquivo-D.xls. Então nós temos o nome do arquivo e a sua extensão. Bom, vamos lá, devagarinho. A letra A está nos dando aqui um arquivo do tipo Microsoft PowerPoint. Como é que eu sei disso? Pela extensão .ppt, certo? A letra B está nos dando aqui um arquivo do tipo Word, porque a extensão dele é .doc. Você se lembra disso ainda? Na letra C, nós temos ali arquivo-B.pdf, que é um tipo de arquivo que pode ser aberto pelos programas, por exemplo, Adobe Acrobat, Foxit PDF Reader, PDF Exchange, Viewer, entre outros aplicativos. Depois nós temos ali arquivo C.txt, que pode ser criado e editado através do Notepad, Notepad++, WordPad, inclusive o bloco de notas também do próprio Windows pode ser utilizado para abrir arquivos do tipo .txt. E finalmente, nós temos um arquivo do tipo Microsoft Excel, .xls, tá? A nossa questão está dizendo que nós temos que assinalar qual opção corresponde ao arquivo que pode ser corretamente aberto e editado e salvo no seu formato original com o Microsoft PowerPoint. Como já vimos, só pode ser aqui a nossa letra A, arquivo-E.ppt. Os arquivos da extensão .ppt vão ser sempre criados e editados através do PowerPoint, tá? Agora aqui só uma observação rápida, ó. Os arquivos do tipo pptx, docx e xlsx são extensões do PowerPoint, do Word e do Excel, respectivamente, desde a versão 2007 dessa plataforma. Vamos à questão número 2, olha só. Entre os componentes de informática mostrados na figura ao lado, comumente utilizados em conjunto com um computador, aquele que corresponde a um periférico usado para entrada de dados presta atenção, entrada de dados, tá? Letra A, o alto-falante, letra B, o teclado, letra C, o conector RJ45, letra D, a impressora ou letra E, o monitor LCD. É importante que você lembre aqui a diferença entre dispositivos de entrada para os dispositivos de saída e lembre de alguns exemplos de cada um, tá? Bom, vamos à resolução da nossa questão. Nós precisamos aqui identificar qual dessas alternativas corresponde a um dispositivo para entrada de dados, tá? Letra A está nos dizendo um alto-falante. Se você bem se lembra, um alto-falante é um dispositivo de saída de dados, porque ele emite ondas sonoras, certo? Então ele está nos devolvendo dados que foram tratados pelo computador. Então não pode ser essa aqui porque não é de entrada. Depois nós temos o teclado. Se você se lembra, o teclado sim é um dispositivo de entrada, certo? Que o usuário vai entrar com dados no modo texto, por exemplo, certo? Depois nós temos o conector RJ45, que na verdade nada mais é do que um tipo de conexão, um conector para rede de computadores, certo? Seja rede entre computadores locais ou seja conexão com a internet.
Então não é nem um dispositivo nem de entrada nem de saída, é um dispositivo de circulação de dados, poderia ser considerado assim, tá? Letra D, a impressora é um dispositivo de saída, porque tal como o alto-falante, ela retorna alguma informação para o usuário, nesse caso uma impressão, informações impressas em folha, tá? E depois nós temos o monitor LCD, que é do tipo saída, não importa a tecnologia, se seja LCD ou LED ou de tubo, enfim, é do tipo de saída de dados. Mas presta atenção, que o monitor também pode ser de entrada de dados, quando ele for um monitor touchscreen. Nesse caso ele é entrada e saída ao mesmo tempo, tá? Mas não é o caso aqui porque não está especificando para a gente que tipo de monitor é essa, está especificando a tecnologia, certo? Então é saída. Sendo assim, a nossa resposta, a nossa alternativa correta aqui só pode ser o teclado, que é um dos tipos de dispositivos de entrada. A exemplo do mouse, a exemplo da tela touchscreen que eu já falei e assim por diante. Vamos ao número 3 aqui, olha só. Na computação básica, os computadores realizam operações de acordo com o sistema de numeração, embasados nos números 0 e 1. Este sistema é denominado letra A, binário, letra B, octal, letra C, quântico, letra D, decimal ou letra E, hexadecimal. Só para a gente se lembrar das linguagens, né? Você lembra lá da linguagem binária. O computador mesmo, o processador, só compreende códigos em zeros e uns. Ele só entende esses dois caracteres. Sendo assim, se eu tenho duas possibilidades, isso me remete a bi, né? Binário, tá? A linguagem binária. Então, nesse caso aqui, esse sistema da qual está se referindo a questão se refere à linguagem binária, que é de base 2. Tá? Já temos aí a resposta. Mas só para complementar, octal se refere à base 8. Quântico está associado à quantidade de energia do elétron, não tem nada a ver com linguagem de computador. Decimal se refere à base 10. E o hexadecimal se refere à base 16, tá? Sendo assim, como nós temos duas opções, 0, 1, tá? É denominado sistema binário, então é a letra A correta, tá? Número 4, olha só. O componente apresentado na figura ao lado, encontrado em qualquer computador moderno, é denominado letra A, memória RAM, letra B, disco rígido, letra C, pendrive, letra D, CPU RISC ou letra E, disco CISC. Então vamos nos ater à nossa imagem aqui. A gente pode perceber que é uma placa de circuito impresso com algumas inscrições e alguns outros dispositivos associados a ele, tá? Para responder essa questão, a gente precisa contextualizar todos os elementos que estão aqui. Então vamos a eles, olha só. Olha só, nós temos lá em cima uma das opções que é o disco rígido. Se você bem lembra dele, ele é um disco do tipo de memória de massa, que tem um disco metálico aqui que lê e grava informações através de uma pequena agulha. Não tem nenhuma semelhança com aquilo que a gente acabou de ver na outra página que mostrava a imagem, certo? Dando sequência, nós temos aqui outra opção que é o pendrive. Você se lembra bem que também é um pequeno disco, melhor dizendo, um pequeno chip de armazenamento com memória do tipo flash, certo? Ele pode ser acoplado em uma porta USB de um computador ou de um notebook e tem memórias que variam de 2 GB até 128 GB, tá? Depois nós temos a CPU, ou Central Processing Unit, que é a unidade central de processamento, ou CPU, ou simplesmente processador, tá? É ela quem recebe as instruções para executar as tarefas, também não é aquilo que a gente está buscando, tá? E depois nós temos aqui a memória, mas que tipo de memória? Memória RAM, tá? Que aliás tem aquela mesma semelhança que a gente viu na imagem anterior, certo? A memória RAM pode ser compreendida, só para relembrar, como uma fila que guarda programas e processos a serem executados por quem? Pelo CPU, tá? Para finalizar essa contextualização, nós temos aqui CPU RISC e disco CISC não existem, tá? No entanto, há processadores do tipo CISC e RISC, mas não são CPU RISC e disco RISC, tá? Voltando para nossas opções, nós temos então, através dessa contextualização, a informação de que a opção correta só pode ser a letra A, memória RAM, que é a memória Random Access Memory, então memória de acesso randômico, tá?